Oiê, boa noite, meus maravilhosos! Garantindo nosso compromisso com a pontualidade, adoro falar isso. Deixa só um tempinho de vocês irem entrando, porque hoje o caso do narizinho que eu vou analisar é um caso muito bom, porque é um caso comum de acontecer, que é uma paciente que fez rinomodelação, e aí não gostou muito do resultado, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a paciente estiver aqui na live, ótimo, que a gente já vai tirando todas as dúvidas por aqui também, mas a live sempre fica salva aqui no feed, então depois pode dar uma olhadinha também. E se você quiser, tiver interesse que eu analise aqui sua face também, seja para ver nariz, orelha, boca, enfim, manda pra gente, tá? As fotinhas, minha assistente vai explicar direitinho como é que eu preciso que faça as fotos, umas fotos com fundo branco, né? Uma iluminação boa. E aqui eu faço essa análise como uma projeção de como ficaria o nariz. A gente tira todas as dúvidas ao vivo e é bom para você que está com dúvidas se vai operar, se não, tem dúvidas do que seria feito, né, na cirurgia para o seu nariz. Então é uma oportunidade muito boa. Dani, maravilhosa, já estamos aqui. Vou dar só um tempinho, uns 2 minutinhos. Boa noite, para o pessoal entrar. Mas é um caso muito legal, porque a rinomodelação, ela tá cada vez mais, né, comum. Então, seja homem quanto mulher, às vezes busca a rinomodelação na tentativa de ser mais em conta os valores, mas não é para todos os casos. Na verdade, é para a menor da quantidade de casos. Rinomodelação, seja com ácido ou com fios ainda é pior, como eu falo, porque fios são transpassados uns fios às cegas dentro do nariz, e isso quebra muito as cartilagens. Então, a pessoa depois pode não gostar do resultado, até porque não faz fraturas. Então, quem quer estreitar, né, aquele nariz muito étnico, que é o nariz muito largo, os fios não vai resolver. E aí, quando você for fazer uma rinoplastia de verdade, vai estar toda danificada as cartilagens. Então, já é considerado uma rinoplastia secundária, ou seja, uma rinoplastia mais trabalhosa, porque pra mim é muito mais difícil não, porque a gente já tá acostumado, mas muito mais trabalhoso mesmo, do tempo cirúrgico. Reconstruir todas aquelas cartilagens quebradas pelos fios, aumenta tempo cirúrgico, aumenta custo. Então, quando é que é indicado, então, a rinomodelação? Se for com ácido, com fios eu não indico nunca. Se for com ácido, somente para corrigir pequenas irregularidades. Montar também o nariz inteiro com ácido hialurônico não é indicado. Sabe por quê? Eu dou aula para os meninos da faculdade, eu sempre explico. Nessa região aqui do nosso rosto tem um triângulo aqui que a gente forma na região aqui do nariz. E a gente chama de triângulo da morte, olha o nome. Esse triângulo é chamado da morte porque é muito vascularizado e pode ocorrer várias intercorrências e serem fatais quando elas ocorrem. Então, não é questionando o resultado da rinomodelação, jamais. Se fica bonito ou feio, não é esse a questão. A questão é a segurança. Porque você ter aqui o triângulo da morte cheio de vasos, artérias e veias bem superficiais, no momento em que você injeta ácido hialurônico, inclusive em quantidades maiores, pode ali ocluir vasos e fazer necrose e você perder o nariz. E ainda assim, a parte estética é ruim, mas o pior é isso levar à morte. Porque por ser o triângulo da morte, tem muitas veias e artérias que se comunicam diretamente com artérias e veias que são vitais, como a carótida interna e como a subclávia. Então vai levar trombo, por exemplo, de ácido que vai cair nesse vaso sem querer, e vai ser levado, podendo causar cegueira ou até mesmo a morte do paciente. Então, por isso é todo o cuidado que a gente fala, para que se evite fazer essas rinomodelações em grandes quantidades. E a gente, quando faz a rinoplastia, a gente abre o nariz, a gente vai ali olhando cada vaso. Para operar, eu uso uma lupa que aumenta 2, 3 vezes a imagem, para que eu consiga enxergar os vasinhos, cada um por um, pra gente fazer ali com todo cuidado e destreza, entendeu? Então, jamais fazer às cegas, jamais injetar coisas às cegas. Por isso que, inclusive, rapidinho, antes da gente começar, a gente não indica que você... A gente contraindica que vocês venham espremer qualquer espinha nessa região,
porque pode levar infecção nessa área, como eu citei, que é o Triângulo da Morte, e causar até óbito. Já tivemos, infelizmente, um paciente aqui na cidade que aconteceu isso. Fora no Brasil, que a gente fica sabendo dessas situações. Espremeu a espinha, infeccionou, caiu na corrente sanguínea por conta desses vasinhos superficiais. E aí, foi letal para o paciente. Então, é isso. Muito cuidado. Hoje, o que eu vou falar da paciente é que ela fez, não gostou 100% do resultado e pretende agora fazer a rinoplastia. Rinoplastia é algo definitivo, como eu falei, e vão ter algumas nuances, né, para esses pacientes que operaram a rinomodelação, porque dependendo até do tempo que foi feito, isso vai interferir na rinoplastia. Então, vamos lá. Boa noite, Carissa. Tô recebendo aí boa noite de vocês e vamos lá para o caso de hoje. Então, já manda essa live para alguém se você conhece alguém que pretende fazer rinomodelação. Para a pessoa ter cuidado, olhar isso aqui que eu estou falando e realmente pensar. Se for coisa pequena, detalhe pequeno, ajuste pequeno, tudo bem. A rinomodelação com ácido hialurônico, ok. Com fios, de jeito nenhum. Já manda para essa pessoa que pretende fazer para que ela assista a live e ela fique atenta. E, como eu digo, não estou questionando o resultado, se é bonito ou feio. Estou questionando segurança, tá? Então, vamos lá. A paciente de hoje é uma paciente, ela é bem bonita. Ela fez eu não conheço ela pessoalmente, ela mandou as fotos, como eu peço pra vocês. Uma coisa, você manda pra gente as fotos que eu vou estar analisando. E ela citou que ela fez rinomodelação agora em agosto. Então, estamos em outubro, 2 meses. É um tempo muito recente, tá? A intenção dela na rinomodelação era deixar o nariz mais delicado, porque ela não gostava da pontinha do nariz. Só que a rinomodelação, ela tem limites. Ela não vai deixar uma ponta tão fina, a não ser que você deixe o nariz bem comprido, pra você esticando, ganhando, botando muito ácido na ponta para deixar bem comprido. A largura não vai alterar e a ponta globosa, se for muito globosa, vai piorar. Foi o que aconteceu no caso dela. A ponta globosa não melhorou. Então, de frente, ela ainda mantém aquela sensação de que o nariz é largo. Como ela tá recente do período que ela aplicou, o ácido hialurônico ainda o corpo não absorveu, ainda tem isso, tá? Porque o corpo vai absorvendo o ácido hialurônico durante os meses, os anos. E a gente não sabe como é que vai ser essa absorção. Se vai ser, não vai ser tudo de uma vez só, homogeneamente, que vai absorver. Imagina o corpo. Às vezes absorve um lado mais do que outro. E pode dar nesse processo irregularidades, porque vai absorver um lado mais do que outro. Então, isso também é algo pra gente pensar. Como ela tem 2 meses, o ideal é o quê? Quer fazer a rinoplastia? Porque viu que a rinomodelação não resolveu? Não dá pra fazer logo agora. Tá muito recente, tem muito ácido hialurônico. O ideal é ver o nariz com menos ácido, até porque o nariz vai estar menos inflamado. Sim, tanto ácido, qualquer coisa que você injeta no seu corpo faz uma leve inflamaçãozinha ali local. Até os pontos que a gente dá na rinoplastia faz uma leve inflamaçãozinha local, normal. Então, tá muito recente. O ideal é aqui uns 6 meses do período que ela fez o procedimento. Então, fez em agosto, espera completar aí uns 6 meses. Ou, se tem muita pressa, porque quer operar, a gente antecipa fazendo o quê? Aplicando hialuronidase. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É uma enzima que a gente aplica como se fossem umas injeções também em toda a região que foi colocado o ácido hialurônico para que absorva. E aí, absorvendo, fica mais fácil da gente operar, até pra gente ver o nariz como é na real, né? Porque aquela imagem ali vai estar deturpada porque vai ter ácido hialurônico. Sobrou algum restinho, na cirurgia a gente tira de qualquer forma, é tanto que na hora que a gente abre, a gente vê o ácido, ele saindo, sai parecendo um gel. Alguns cristalizam, mas a gente consegue ver, mas a gente nem sempre consegue tirar tudo. Então, o ideal é esperar esses 6 meses do procedimento para que fique melhor o resultado e dê mais segurança da vascularização. Então, ela fez, tem 2 meses apenas, tá ainda bem globosa, que é sem definição essa ponta, nariz largo, que ela ainda reclama, o dorso dela é bom. E aqui vou mostrar para vocês. Vou mostrar primeiramente uma foto dela de frente, ela sorrindo. Então, essa aqui é a paciente, tá? Então, não tem, se vocês olharem, ela não tem muita... Deixa eu tirar só a luz. Ela não tem muita definição na ponta. Isso aqui já foi depois do uso do ácido hialurônico, tá? Então,
ponta bem globosa. O que é que a gente precisa fazer aqui? Reduzir isso, fazendo o estreitamento das cartilagens, cortando as cartilagens, reestruturando, suturando, que é como a rinoplastia trabalha. Então, eu vou fazer nessa região aqui toda, que é onde ela tem a parte mais globosa, reestruturar essa cartilagem. Se vocês olharem, é uma paciente que o rosto já é largo, né? Ela tem um rostinho largo. Então, eu também não vai ter como esse nariz, até pela estrutura anatômica do rosto dela, ficar extremamente fino. A pele dela, aparentemente, olhando, é intermediária, não é nem tão grossa assim. Então, isso já ajuda para que o resultado fique melhor ainda em relação à definição de ponta, já que é isso que ela quer. Provavelmente aqui já tem um pouquinho de fibrose nessa região da ponta, que foi onde foi aplicado o ácido hialurônico. Dependendo da quantidade, quanto mais ácido hialurônico, mais fibrose. O que é fibrose? É cicatrização interna. Então, essa cicatriz vai existir, mas tem que ser cada vez mais delicada para que não altere tanto esse nariz de frente, como aqui está. Essa base dela aqui também, ela reclama um pouquinho. É uma base larga que aumenta ao sorrir. Lembrando, gente, todo mundo quando sorri, olha só, abre um pouco. Isso é normal, tá? E ainda mais utilizando a câmera frontal, como essa aqui que eu estou utilizando para falar com vocês. Então, quando eu sorrio, vai mostrar um pouquinho mais aberto. Então, não existe algo assim 100% paralisado, ó. Fica totalmente artificial. Então, o que vai abrir um pouquinho vai, mas o dela tá um pouquinho mais largo. Aqui dá pra gente fazer uma alectomia ao final da cirurgia. De perfil, o nariz, deixa eu mostrar aqui, que tem um dorso bom. O que é um dorso bom? Um dorso bem curvadinho, que é mais feminino, né? Geralmente aquele dorso bem reto é mais masculino. Claro que tem algumas mulheres que gostam assim também, mas o padrão é mais masculino, ser reto e feminino ter essa leve curvatura, para dar a sensação de nariz mais empinadinho, aquele rosto, aquele narizinho de pessoa metida, como as mulheres pedem. Eu quero ficar com o nariz bem de metida. Então, a gente dá aquela leve curvadinha no dorso. Ela tem. Isso já é um ponto positivo, porque eu não vou precisar de tanta cartilagem para estruturar esse dorso. Mas a pontinha, se vocês olharem, de perfil também, ainda é bem redonda. Vou aumentar aqui. Então, a pontinha ainda é bem redonda. O que é que a gente observa? O nariz é empinadinho. Eu não vou precisar empinar esse nariz aqui mais. Deixa eu só colocar para editar. Eu não vou precisar empinar mais esse nariz, porque não tem essa necessidade de deixar o nariz muito empinado, porque senão isso aí também não é estético. Tem gente que me pede, eu quero o nariz lá no teto. De jeito algum. Tem tudo um limite, a gente vai conversar, chegar no meio termo. Porque o nariz não é só seu, é nosso, não pode ficar algo também estigmatizado. Então, o nariz, essa partezinha aqui, já tem uma curvatura boa. É uma paciente que tem queixo. Não sei se esse queixo aqui é dela mesmo, ou se ela colocou um pouco de ácido hialurônico. Mas tá, né, seguindo aqui a linha. Então, não é algo que eu preciso ganhar mais queixo. Porém, o que ela tem aqui, que a gente chama? O ácido hialurônico, provavelmente, ele ficou aqui, ó, nessa região, que a gente chama de supratip. Se vocês olharem meu nariz, eu vou tentar ficar aqui de perfil. Ele tem essa leve curvinha. Isso aqui é porque o supratip tá definido. E é o que a gente faz para mostrar mais o desenho de um nariz mais desenhado, mais refilado. Então, essa região do supratip, eu vou precisar remover um pouco. Não vou mexer nessa região do dorso, porque está boa, certo? Agora, essa parte aqui da columela, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Essa parte da columela é um pouquinho globosa. Então, dá essa sensação de estar arredondado. E isso aqui é o que eu vou melhorar também, reduzindo essa curvatura aqui da columela, deixando ela um pouquinho mais retificada. Não pode ficar tão reto, porque senão fica aquele nariz de pica-pau reto, esticado. É feio, não é esteticamente agradável aos nossos olhos, mas tem que ter o que a gente chama de double break. Double break é essa quebradinha aqui, discreta, arrebitadinha aqui nessa ponta, tá? Então, pra ela desenhar esse supratip aqui mais marcado, ela pode ganhar um pouquinho de nariz, levemente, não muito, pra não ficar com o nariz projetado que a gente fala é comprido, e dorso aqui eu não trabalharia muito, só deixaria pra ajustar.
Fazer fraturas aqui nessas laterais sempre são bem-vindas. Sempre não, né? Na medicina nem sempre nem nunca, na maioria das vezes, essas fraturas aqui são bem-vindas para desenhar essa região aqui do contorno da maquiagem, que as mulheres gostam, que fica mais feminino mesmo. E aí vamos ver como é que vai ficar. Vou aqui desenhar mais ou menos como é que ficaria esse narizinho pra ela. É um nariz que vocês, se vocês olharem, de perfil dá uma diferença e de frente também. Ela vai perceber uma diferença grande. Então, aqui, ó, vou tirar um pouquinho aqui da columela, como eu expliquei, dessa regiãozinha aqui de baixo. O dorso vou manter e vou desenhar o supratip, mantendo a rotação, que é a rotação, o empinadinho do nariz, sem levantar e sem baixar. Eu tô achando ok, tá? Então, eu achei que... Deixa eu terminar aqui. Desenhar essa ponta. Prontinho. Vou mostrar mais ou menos. Vou desenhar aqui só um pouquinho mais essa columela, mostrando o double break pra vocês. Pronto. E eu nem projetei, eu acho que nem precisou projetar, que é ganhar nariz. Achei que ficou ok do jeito que está. Ok. Vou mostrar pra vocês. Então, assim era o narizinho dela, como estava. E aí, desenhando um pouquinho a ponta, vai ficar assim, tá? Então, assim, desenhando a ponta um pouquinho e tirando também essa região aqui de baixo da columela, como eu mostrei. Tirando essa região aqui e desenhando o supratip, que é essa região aqui em cima também. Então, eu achei que fica bem mais desenhado, o nariz mais refilado, o rosto. De frente, como é que a paciente ficaria? Mais uma vez, fotos de frente eu mostro, mas sempre falando pra vocês. É só uma noção, porque como a foto é 2D, não é uma foto 3D, eu não tenho como mostrar, assim, a projeção pra frente, pra trás. Então, isso limita um pouco, tá? Se fosse 3D, vocês iriam enxergar melhor. Só um instante. O Dani já botou, achei lindo. Pois é, também. Ah, de frente, olha só, que eu percebi aqui também, fui mexer no narizinho dela. Olha essa asa nasal, são coisas discretas, tá? A gente que trabalha com isso, que a gente tem esse olhar mais, já bate o olho e já vem. Essa asa nasal dela é um pouco mais para cima, a implantação dela é um pouco mais alta do que essa. Essa é um pouco mais alta do que essa. Isso é uma leve assimetria, provavelmente já nasceu assim mesmo, tá? E fazendo a lectomia a gente corrige, mas ainda assim pode ficar. Isso é por conta de quê? Da musculatura do rosto, certo? A musculatura do rosto, às vezes a gente falando, movimenta mais um lado do que o outro. A musculatura de um lado, ela é mais forte, então repuxa um pouquinho a asa nasal, coisinha discreta. Pode ser que ela nunca tenha percebido isso, mas na cirurgia, por mais que a gente trabalhe, como a pessoa às vezes mantém falando sempre daquele lado, mantém mastigando daquele lado, às vezes acontece da gente corrigir e essas leves assimetrias voltarem da asa. Mas é coisa bem discreta. Aqui eu já vou baixar um pouquinho, pra vocês terem ideia. Estreitar o dorso dela. Estreitar o dorso, estreitar um pouco a base e desenhar a ponta. Vamos lá. Ok. Então, de frente, como eu falei, né? Pensem que sempre tem uma limitação. Então, aqui. Aqui é como é o nariz dela, tá? De frente a ponta sem definição. Aí, agora a gente trabalhando. Tá vendo? Voltando aqui. Então, essa região... Deixa eu até aumentar pra vocês enxergarem mais perto. Como é o nariz... E aqui. Então, lembrando que aqui sempre tem uma limitaçãozinha por ser uma foto 3D. Ou 2D. 3D não, 2D. Então, eu acho que isso acaba afinando bem o rosto. O rosto dela já é bem redondinho. Quando a gente define mais a ponta do nariz, imagina, quando a gente olha sempre pra uma pessoa, a primeira coisa que vem... chega primeiro é o nariz, porque é a parte mais projetada no nosso rosto. Então, ele chega primeiro. Então, se seu nariz já é mais larguinho, com a ponta mais larga, e já tem um rosto largo, vai dar aquela impressão que o rosto é mais gordinho. No momento em que eu afilo o nariz,
já dá toda a harmonização no rosto para dar aquela impressão que o rosto é mais fino, porque faz o jogo de luz e sombra bem aqui no centro do nosso rosto. Então, para ela, ótima indicação. Faria, tem pacientes que vêm com o rostinho assim mais larguinho e me pede para fazer bichectomia, que é desenhar, tirar a gordura de bichar que a gente tem aqui nessa região da bochecha aqui, para dar uma entradinha. Dá para fazer, a gente seleciona muito. Hoje em dia é uma técnica em desuso, mas selecionamos muito pelo perfil do paciente. Se o paciente já é magra, porque se a paciente estiver um pouquinho gordinha acima do peso, a gente não pode considerar, porque se ela emagrecer, o rosto já vai emagrecer junto. Mas se a paciente ela está num peso adequado e ainda tem a forma do rosto mais larga, a gente pode sim avaliar a possibilidade de fazer. Então, assim, de 10 pacientes que vêm pedido para fazer, talvez aí umas 3 tenha realmente a indicação e a gente acaba fazendo junto na cirurgia. Então, dá esse desenho aqui mais bonito do malar. Ah, mas lá na frente vai perder gordura? Vai, mas também não vai perder tanto assim, porque a forma do rosto da pessoa geneticamente já é gordinho. Então, por mais que perca, não vai ficar com aquele efeito que as pessoas têm medo de ficar com o efeito cadavérico, que é aquele rosto muito chupado. Não, isso aí são pacientes que já têm a estrutura mais fina. No caso dela, que pode ser avaliado, inclusive isso, tá? Então, isso aqui a gente sempre avalia fazendo medidas. A paciente vindo, a gente conversando quais são os desejos dela e observando a estatura da paciente, a altura, o peso. Então, com isso a gente consegue ver se dá para casar ou não essas outras técnicas. E a pergunta que não quer calar. Aqui é uma cirurgia que faz com cartilagem de costela ou faz com o próprio septo? Se ela não mexeu em nada no septo, eu vou palpar. Esse aqui é um caso intermediário, que eu chamo de borderline. Só pela foto, eu fico um pouco na dúvida. Eu tenho que palpar esse septo presencialmente, para ver se ela tem... Porque como ela não vai precisar de cartilagem pro dorso, vai ser só para montar a ponta. Se ela tiver uma quantidade boa de septo, que eu vou fazer na palpação e olhando o nariz por dentro, possa ser que somente com a cartilagem do septo resolva. Porém, é uma paciente que fez rinomodelação. Eu não sei como é que vão estar essas cartilagens por dentro. Já tem um ponto positivo de pelo menos ter sido somente com ácidos, não foi com fios, porque senão aí já era certo que ia precisar de costela, na grande maioria, porque as cartilagens estão muito quebradas e eu precisaria de mais para refazê-las. Então, é um caso borderline, que tem uns que a gente bate o olho por foto e fala, não, aí é costela com certeza, porque não tem dorso, o nariz é curto, não dá para fazer sem costela, porque precisa de uma quantidade maior de cartilagem. No caso dela, não, é intermediário, então só presencialmente para eu poder bater esse martelo. É isso, dá para usar, por exemplo, se ela tiver uma quantidade de septo intermediária, vamos lá, um septo, porque o nariz dela também não é muito comprido, então eu já sei que o septo ali pode ser de médio para pequeno. Se for um septo médio, eu posso ainda utilizar a cartilagem da orelha. Porque a cartilagem da orelha, eu uso do septo para montar a ponta, que é mais firme, e a da orelha para fazer pequenos ajustes. A gente sim pode remover a cartilagem da orelha, fazendo um cortezinho aqui atrás. Geralmente pode ser usada 1 ou 2 conchas da orelha. Não muda em nada a estética da sua orelha, pode ficar despreocupado. Mas eu utilizo aquela cartilagem. São cartilagens mais molinhas, sem consistência boa. Mas quando é para pequenas coisas assim que falta, dá para não indicar logo de cara uma costela. Então, como o caso dela é um caso assim, borderline, que a gente fica ali sem saber, na consulta eu bato o martelo. Se vai ser cartilagem de costela ou se eu pegaria o septo e acrescentaria um pouquinho as cartilagens da orelha. Inclusive, na minha cirurgia mesmo, quando eu fiz rinoplastia, que esse meu narizinho aqui foi de rinoplastia, tá? Meu narizinho era meio sem definição, igual o dela, assim, de frente, a bolinha. E aí eu precisei tirar a cartilagem do septo, só que meu nariz sempre foi curtinho, pequeno, mas eu tinha dorso, isso aqui eu sempre tive. Aí precisou tirar a cartilagem da orelha, mas aí, ó, a minha orelha não tem nada de diferente, não muda em nada. Então hoje eu uso a cartilagem usei a cartilagem da orelha pra montar meu nariz. Na verdade eu não, né? O cirurgião que fez. Vamos lá. O interesse é que ela disse é que só fez a rinomodelação com fios porque viu o teu vídeo antes sobre problemas... Ai, que maravilha. Eu tenho um vídeo, gente, esse vídeo inclusive tá bem viralizado aí, que roda nos Reels,
Ela tem mais aí de 4, 5 mil curtidas e não sei quantos compartilhamentos, porque é bem polêmico. Eu falo muito sobre a rinomodelação. E eu meio que condeno, e é a minha realidade. Não tô aqui pra fazer merchan porque minha técnica é melhor. Nada disso. Eu tô falando em relação à segurança. É o que eu trabalho, é o que eu vejo todos os dias. Porque os pacientes, quando a situação dá ruim, dá errado pós uma rinomodelação, geralmente vem pra gente, que é especialista em cirurgia plástica do nariz, pra poder resolver. Talvez não volte nem para o profissional que fez, né, que acaba sendo talvez profissionais não médicos. Então, às vezes, eles nem sabem do problema que deu, porque vem pra gente resolver. E é algo corriqueiro, né? Algo assim como não. Como tá cada vez aumentando a quantidade, é muito comum eu ver esses casos. E são casos, assim, que são reparáveis, ótimo. Agora tem casos que são irreparáveis. Eu tenho uma paciente mesmo que já fez 3 vezes rinoplastia. E não dá certo de ficar 100% bom essa região aqui, porque fez com muitos fios. Os fios são bem grosseiros. Depois um dia eu vou mostrar, vou pegar a diferença dos fios. Os fios que a gente usa, imagina assim, é um fiozinho tipo esse aqui. Que não dá nem pra ver, como eu falo, eu tenho que operar de lupa. Porque são muito delicados. E já a rinomodelação é feita com fios bem grosseiros, aqueles nylons bem grosseiros. E largam lá. E os fios que a gente usa, a maioria são absorvíveis. Pode usar os nylons? Pode, mas nylon assim, quando é bem fininho, desse jeito. E aí a gente já fiz 3 vezes e o nariz dela fica com muita fibrose. O que é muita fibrose? Aquela parte em que os fios cicatrizaram por dentro. Foi crescendo quantidade de subcutâneo num processo de cicatrização e não tem como ali remover. Faz parte da pele, não tem como eu cortar a pele. Senão lasca aqui o nariz. Então, tem coisas que são irreparáveis. De estética, quando a gente fala, é ruim paciente, tudo bem. Mas quando fala de saúde, se necrosar o nariz e cair nesse triângulo da morte, como eu falei, um êmbolo aí do ácido ou do fio, enfim, ou de uma infecção, aí acaba botando a vida do paciente em risco. Vamos lá. Clarissa colocou aqui, eu fiz rinomodelação com fios faz 1 ano e 1 mês e só vi seus vídeos depois, infelizmente. E olha que é algo que eu bato aqui frequente. E eu não estou em nenhum momento falando se fica bonito ou feio. Porque nesse vídeo, inclusive, a maioria dos comentários é: eu fiz e ficou lindo. Eu fiz, fulana de tal fez e ficou lindo. Não estou falando disso. Eu estou falando que é um risco tão grande. É igual colocar, por exemplo, hidrogel no bumbum. Fica lindo, fica. Mas pode dar um problema? Pode. E quando dá, é um problema grave. É aquele risco que você se coloca. Entendeu? Então, graças a Deus, para aquelas pessoas que fizeram e deu certo, ótimo. O problema é quando não dá. Que aí, ainda mais que é no nariz. Porque quando é no corpo, a gente esconde com roupa. Mas no rosto, como é que esconde? Aí fica mais difícil. E aí bota os pacientes em depressão mesmo. Que chega de pacientes deprimidos. Tem minha assistente tá aqui. Ela tá, pra me dizer, ela tá aqui pra não me deixar eu mentir. Teve um paciente que ele chegou tão deprimido que até pra marcar a consulta dele foi uma situação que tinha que ser cheia de detalhes, porque ele não queria estar em um ambiente que tivesse cheio, porque se na recepção tivessem pessoas, ele estava achando que as pessoas estavam falando do nariz dele. Ele falou que já no trabalho, ele já teve várias brigas com as pessoas que trabalham junto com ele, que já foi até para casa de justiça, porque ele acha... Eu acho que talvez seja dele já estar pensando que as pessoas estão falando sempre do nariz dele. Então a pessoa já cria aquilo na cabeça e já fica como algo já psicológico, um trauma. Então isso começou a limitar. Ele disse que hoje ele não sai, ele só anda de boné para fazer uma sombra, esconder o nariz. É muito limitante em alguns casos, porque principalmente esses casos que fizeram alguma coisa e não deu certo. Algum procedimento, né? Sim, aí voltando aqui, que eu me perdi aqui na pergunta. Fiz uma rinomodelação com fios faz 1 mês. Só vi seus vídeos depois. Penso em remover depois de 3 meses. Veja bem, fios, eles geralmente são mais inflamatórios do que só o ácido. Eu sugiro você mexer nesse nariz de novo pra abrir, tirar fio só depois de 6 meses, no mínimo. Porque, pra garantir uma vascularização boa. Porque... durante o procedimento pode dar tudo bem, correr tudo certo, mas o nariz não conseguir se recuperar. A vascularização do nariz é muito chata, muito. Às vezes demora ali meses e meses para estar com a vascularização boa, para que ele cicatrize bem. Senão a gente faz e começa a rejeitar os enxertos, entendeu?
Deixa eu ver o que mais que vocês têm me falado. Sim, outra coisa. Na rinomodelação com fios não vai fazer fraturas. E aqueles fios para narizes muito caídos não façam de jeito nenhum. Porque não vai sustentar. Imagina, a gente faz com costela. Porque a cartilagem do septo já não segura direito. A costela, muitas vezes também, se o nariz for muito pesado, não segura 100%. A gente já tem que empinar o nariz bem, considerando que ele vai cair. A gente já faz essas medidas em média de 5 graus a mais, considerando essa queda. Se você colocar só fios, vai ficar bom ali por poucos meses, em relação à sustentação, tá? Se você tiver o nariz muito caído. Porque o fio não vai sustentar. O fio, com o passar dos meses, ele vai cedendo, ele vai afrouxando, entendeu? Então, tem isso também, né? Se você gastou o seu dinheiro ali, nessa expectativa de ficar bem o tempo todo, pode mudar, esteticamente falando também. Vamos lá. Boa noite aqui, Mairi presente. Mairi presente, oba! Tem gente de Mairi aqui, que ótimo. Tem ainda familiares lá pro lado de Mairi. Muito bom saber que vocês dos entornos estão aqui me acompanhando. E é isso, falando aqui, vocês daqui de outros estados também. Outro paciente da semana que vem que vai analisar do Rio de Janeiro já mandou a foto também pra gente avaliar. Então isso aqui é muito bom. É um bate-papo muito bom, sincero. Eu não vou estar escondendo nada de vocês aqui. Como se fosse um bate-papo que eu falaria para minhas amigas, para meus pacientes, mas falando sem esconder nada de vocês. Então o que vocês tiverem de dúvida, o que é que vocês querem saber mais, a gente fala aqui agora. A gente conversa aqui agora. Mas o bate-papo foi bom, né? Aí, ó, já meia hora de live. E eu aqui tagarelando que só. E aí, vocês estão mais caladinhos hoje? Quais são as dúvidas? Me contem tudo. Nariz, bléfara, no caso dela, aqui eu iria ver com ela se ela iria querer fazer a bichectomia. Se, né, como eu falei, são exceções, as indicações. Mas o queixo dela tá ok, então eu sempre avalio a face como um todo, tá? Na minha consulta, eu não olho somente nariz, não. É nariz e a proporção do rosto. Tem gente que tem isso aqui muito comprido, tem gente que tem isso aqui muito comprido. E aí, na hora que eu levanto o nariz um pouquinho, isso aqui fica maior ainda, aí dá aquela sensação de envelhecimento. Olha isso, quando a gente... Isso aqui, com o passar dos anos, vai acontecer pra todo mundo, ó. Esse comprimento aqui do filtro labial. Então, isso é algo que eu já avalio. Porque às vezes as pessoas nem sabem que isso pode ser resolvido durante a cirurgia, né? Se quiser agregar o lip lift para levantar isso aqui um pouco do lábio, que com o passar dos anos vai cair, para quem já tem comprido, vai cair mais ainda. Então, esses procedimentozinhos, às vezes pequenos, a gente agrega na cirurgia, é muito bom. Porque às vezes você acha que o problema é só o nariz, e quando a gente faz esses pequenos ajustes de outros detalhes, aí fica muito mais bonito. Muito. Rejuvenesce, assim, uns 10, 20 anos. Sem brincadeira. Vamos lá, deixa eu ver o que o paciente tá falando. Clarissa de novo. Se eu remover o fio do meu nariz, volta como era antes? Depende. Por quê? Depende se fez fibrose ou não. Possa ser que pelo pouco tempo volte como era antes. Possa ser que tenha feito uma fibrose. O que é fibrose? Fibrose é a cicatrização interna do nariz, que aí produz células inflamatórias que ali vai sendo substituído por cicatriz normal. Isso vai acontecer, tá? Até no rinoplastia isso acontece. Só que a gente tem que fazer de uma forma que essa fibrose fique imperceptível. Se, como você fez com fios, causou um processo reacional ali, dependendo da sua pele, se é mais grossa, dependendo da quantidade de fio que foi colocado, dependendo se raspou essa região de dorso, que aí causa um pouco maior de inflamação. Então, a quantidade de fibrose pode ter criado maior, né? Ser feito aí maior. E aí pode ser que não volte 100% como era antes. Fica um pouquinho com mais fibrose, ou seja, um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais pesado o nariz. Entendeu? E aí, só vendo. Mas o ideal é, se foi com fios, que é um pouco mais agressivo, é você esperar 6 meses para remover os fios, ou já fazer a rinoplastia, que na própria rinoplastia a gente remove. Eu acho até mais seguro do que você ir para, por exemplo, um consultório, se não foi com um profissional médico, né? Que, como rinomodelação, quem acaba fazendo é mais profissional, não médico. Se você foi para um consultório fazer isso, você se expor de novo em um consultório para abrir o nariz é perigoso. Porque é bom estar dentro de um ambiente cirúrgico, tudo estéril,
né? O ambiente estéreo com que a gente fala, né? As roupas estéreo, tudo estéreo, as coisas que a gente abre ali, e o ambiente cirúrgico que já não fica tão aberto a infecções, por exemplo. Vamos lá. Mas fazer a rinoplastia depois de quanto tempo? O ideal mesmo é 1 ano. Falei sendo bem sincera. A gente pode antecipar alguns casos para menos de 1 ano? Pode. Já tive pacientes que eu operei depois de 6 meses só? Sim. Mas aí é porque o nariz ficou... A pessoa estava sendo tão incomodada pelo nariz. A gente avaliou a saúde da paciente. Porque, por exemplo, se você tem algum problema de saúde, diabetes, já vai interferir na vascularização. Então, aí é 1 ano, esperar mesmo. Para garantir que quando a gente faça, cicatrize bem e não infeccione e nem tenha expulse enxerto ou tenha necrose de pele. Então, olhar como é que anda sua composição. Vamos supor, se você tem um problema de tireoide, tem que estar tudo ajustado, porque isso tudo interfere na vascularização. Estando tudo muito bem, se o nariz não tem nenhum processo maior inflamatório, a gente pode, claro que avaliando bem, conversando bem com você, antecipar para 6 meses. Mas no mínimo de 6 meses a 1 ano. Mais seguro ainda, 1 ano. Tá? E se você, por exemplo, tem ainda um nariz que deu qualquer tipo de rejeição ali, inflamou muito durante o período dos fios, eu inclusive indico fazer hiperbárica, que é aquela câmara que você entra para receber bastante oxigênio, porque já vai preparar o seu organismo, aí vai fazer ali algumas sessões, pelo menos 2, 3 sessões antes da cirurgia e continuar fazendo depois. Isso para garantir que seu nariz se feche completamente depois da cirurgia. Mas aí é isso, depende muito do estado de saúde, do tipo de nariz, tá? Da cirurgia que a gente ali propõe a fazer, porque é uma cirurgia com costela, né? Desses casos, geralmente, porque fez a rinomodelação. Então, aí a gente já é um nariz que, por ter costela, é um nariz que a gente já fica mais com cuidado um pouco maior, porque a tendência a infeccionar é mais do que aqueles pacientes que não precisou de costela. Então, tudo isso a gente avalia. E é isso, o que é que vocês têm mais de dúvida? Dúvida do procedimento, dúvida do que a gente faz antes, do que a gente faz depois. A hora é agora. Mas também, se não for agora, semana que vem tô aqui de novo. Obrigada, Clarissa. Muito obrigada. Estou aqui à disposição. Inclusive, tem o grupo lá. Se você não entrou, Clarissa, seria bom você entrar. Eu tenho um grupo do WhatsApp que lá eu coloco... Sempre vou estar falando, dando dicas, coisas pequenas do dia a dia, tá? Porque não dá pra sempre estar postando story. Às vezes atendo um paciente, mando ali rapidinho uma dica, né? Esses dias eu estava dando dica de como usar máscara depois do pós-operatório, de medicações, de alimento, do que é bom, do que é pra tirar. Tudo eu já explico da cirurgia, mas tem detalhes que são, sabe, sacadas que eu vou tendo durante o dia. Então, pra quem vai operar, é muito bom. Esse grupo é o grupo de WhatsApp. Aí, depois, no final, eu vou deixar aqui já o link. Só você entrar, manda pra alguém também que tenha interesse. E é isso. Se você quiser que eu avalie seu nariz, inclusive, semana que vem, você pode estar... Na verdade, você já pode mandar pra Dani, que é minha assistente aqui. E aí, a gente orienta você como é que faz as fotos. E eu posso estar avaliando aqui, do mesmo jeito que eu fiz. E a gente tira dúvidas bem mais específicas para o seu tipo de nariz. O que você acha? Pois é, pessoal. Já deu aí meia horinha de live. Não gosto de me estender muito, sabe por quê? Porque senão vocês vão enjoar da minha cara, né? Falar, vixe, a doutora fala demais. Então, qualquer dúvida pode mandar aqui no Instagram, que também vou estar respondendo. Tem o grupo e manda a fotinha de vocês pra semana que vem a gente tá avaliando. Na verdade, semana que vem a gente já tem uma pessoa, mas vocês vão mandando que ao longo aí, toda terça-feira, nesse bate-horário, bate-lugar, estou aqui pra gente estar conversando juntinhas. Tá bom? Juntinhas e juntinhos, porque das últimas vezes foram mais homens. Os homens estão vencendo, viu? Os homens estão mandando cada vez mais. Eles estão procurando. Nesses últimos meses tive uma procura bem maior de homens do que mulher para operar. Achei isso muito legal, muito positivo. O homem geralmente é mais vergonhado, né? Não gosta de falar que tem vaidade. Mas quando trata-se de autoestima, que às vezes interfere até no bolso, viu? Esse exemplo do paciente que eu dei, que ele não tava brigando no trabalho, até para ir para consulta, foi aquele cuidado que a gente teve com ele para que ele não se sentisse exposto.
isso interfere até de como a pessoa se apresenta no serviço, no trabalho. Tem gente que precisa estar aparecendo aqui no Instagram e não quer aparecer, fica retardando, porque fica com vergonha de mostrar, fica com vergonha do nariz, acha que não pode dar um sorriso porque o nariz fica feio, chama atenção, não gosta de fazer foto, fica adiando foto profissional. E aí vai fazer o quê? Que acontece até no bolso, isso interfere, porque a pessoa acaba interferindo no seu desempenho de trabalho, né? Então isso é muito mais além do que somente a autoestima de dizer que tá se sentindo mais bonita ou não. É funcionalidade pra vida. Pois é. Então vamos lá, deixa eu ver o que a Dani botou aqui. Amanhã chega uma paciente de longe pra fazer rino. Verdade, vem de Sergipe. Fez a consulta online. Boa, bem lembrado. Eu gosto de falar porque tem muitos pacientes que às vezes ficam se segurando, se prendendo, porque é de outra cidade, outro estado, fica achando que a cirurgia só pode fazer se for perto. Não, a paciente veio de Sergipe, só fez consulta online, então já tem essa facilidade, faz a primeira consulta online. Na semana da cirurgia, um dia antes, vem, eu avalio, ou até mesmo no dia, a gente faz as fotos, conversa presencialmente de novo, e aí os retornos a gente ajusta, né? De vir ali pelo menos na primeira e segunda semana, e depois alguns retornos online, tá? Então, dá pra gente ajustar, basta você querer. Basta querer. Bem lembrado, Dani. E ela vem de Sergipe, vai ficar com o narizinho lindo, 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 lindo. Uma paciente bem bonita, só tem um dorsinho alto, esses narizes de dorso alto. O resultado é ótimo, porque assim, é rápido de se ver. Narizes mais largos, com dorso baixo, o resultado demora um pouquinho mais, como eu falo, não tem jeito. Às vezes tem que esperar ali uns 3 meses pro nariz desinchar. Esses que é mais de baixar o dorso, acho que pelo antes e depois ser bem diferente, a gente consegue ver o resultado assim, mais rápido. Então, é ótimo, assim, esses casos pra gente mostrar, porque chama a atenção de vocês. Ótimo esses casos de paciente de longe, né? Chama a atenção de vocês que estão retardando a cirurgia, achando que, porque é de outra cidade, de outro estado, não consegue vir pra operar. Dá sim. É só prioridade que a gente consegue ajustar. Bota aí como prioridade, tá bom? Vai vir fim de ano agora, pega as férias, aproveita, que a gente faz a cirurgia e vai ficar lindo. A gente só consegue fazer quando a gente se prioriza. Quando a gente prioriza tantas outras coisas. E quando a gente faz ali a cirurgia, dá tanto gás pra gente trabalhar, pra gente fazer tanta coisa que a gente se arrepende de não ter feito antes. Não é isso? Então tá bom. Chega de conversa. Beijo. Até semana que vem. Mandem as fotinhas de vocês. Estarei aqui, como eu falo, no nosso bate-horário, bate-lugar.